o que é que a newsletter tem? Por que a newsletter é a sala de casa, tranquila, com todos os friends felizes fazendo um brinde, e o resto da internet é a Times Square, toda bagunçada, toda cheia de gente? Acho que são 3 fatores principais. O primeiro é ownership. Ownership no inglês é basicamente você ser dono de algo, você ter posse de alguma coisa. Quando a gente fala de uma newsletter, você é mais dono da sua base e do seu alcance. Então, quem trabalha com e-mail marketing também, com as plataformas que a gente tem disponíveis, deve estar super acostumado com este tipo de detalhe quando a gente fala de métrica. Eu sei quem é aquela pessoa, quantos e-mails meus ela já recebeu, daqueles, quantos ela abriu, quantas vezes ela clicou, no que ela clicou, o que está interessando mais para ela. Se no e-mail marketing essas métricas são interessantes, porque eu vou sacando se aquele lead é bom, não é, se está interessado em mim, se não está, se eu mando mais um e-mail, se eu não mando. Quando a gente olha para a newsletter, essas métricas ganham um outro poder, porque eu estou falando de conteúdo. Então, eu estou entregando um conteúdo para aquela pessoa, eu consigo saber exatamente no que ela se interessa. Então, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, se eu tenho uma newsletter e às vezes eu estou testando ali 3 tipos de conteúdo, 3 assuntos diferentes, eu consigo sentir exatamente qual foi o assunto que mais interessou para minha audiência. Pensem nisso comparado às redes sociais. Às vezes você não sabe se de 3 posts com assuntos diferentes que você fez, um era de fato mais ou menos interessante que o outro, ou um teve uma entrega melhor do que o outro por um alinhamento X de vários fatores diferentes. Então, essa clareza de métricas e essa especificidade, assim, essa leitura que você consegue ter sobre a sua audiência, fica muito poderosa quando a gente está falando de estar entregando conteúdo. E aí também tem aquela coisa de você quer passar uma mensagem para alguém, você quer entregar um conteúdo específico e você quer entregar esse conteúdo para 100 seguidores em uma rede social ou para 100 assinantes em uma base de e-mail. Eu gosto dessa provocação porque não existe uma resposta exata para isso aqui. Vai depender de vários fatores, certamente vai depender de vários fatores, desde o horário até o estilo da publicação, até se alguém engajou nos primeiros 10 segundos versus não engajou. Mas o que eu acho que é o valor da newsletter, quando a gente está falando de entrega de conteúdo, é se eu tenho uma plataforma de e-mail confiável, aqueles 100 assinantes vão receber aquele e-mail. Ele vai chegar na caixa de entrada daquelas pessoas. Agora, se eu estou numa rede social, será que o meu post vai aparecer para cada uma daquelas 100 pessoas? Ou será que aquela rede vai escolher, por um critério dela mesma, quais são as 5 ou 10 ou 15 pessoas que vão receber aquele conteúdo e o resto simplesmente não vai receber? Então, esse ownership é uma coisa que diferencia muito a newsletter das outras plataformas. O segundo ponto é permissão, que não é uma coisa, né, um assunto, só quando o assunto é newsletter, certamente é importante para uma estratégia de e-mail marketing como um todo, mas eu acho que aqui ela ganha ainda mais relevância. Então, permissão é a autorização deliberada para estar na caixa de entrada das pessoas. Eu gosto dessa figurinha que ela ironiza um pouco isso que a gente às vezes tende a fazer, que é tentar sequestrar o endereço de e-mail das pessoas. A gente usa pop-up, a gente usa material, a gente diz, por favor, não vá embora do meu site antes de me dar o seu e-mail. A gente quase apela para ter o e-mail das pessoas. A gente promete um mundo na caixa de entrada delas para ter aquele endereço de e-mail. Só que a pessoa, no fim, não sabe exatamente o que a gente vai fazer com aquilo. Quando o assunto é newsletter, existe essa coisa de você ser assinante. Eu assino aquela newsletter, ou seja, eu escolho receber aquele conteúdo. E essa escolha, ela é feita muito deliberadamente. Tanto porque a pessoa, né, a pessoa tem um interesse naquele assunto, ela tem um interesse naquele conteúdo, e eu estou prometendo entregar aquilo para ela, quanto porque eu peço essa autorização de um jeito muito, muito específico, assim, olha, eu tenho essa newsletter sobre esse assunto, eu quero entregar isso aqui na sua caixa de entrada nessa frequência. Quer ou não quer? Então, lá no início da minha relação, eu já começo com uma certa autorização para estar ali. Isso tende a aumentar a minha taxa de abertura, porque uma coisa é a pessoa estar recebendo um e-mail da minha marca que talvez ela tenha
dado o e-mail dela para um evento que dividiu o endereço dela comigo e eu mandei o e-mail e ela não sabe quem eu sou. Outra coisa é ela ter realmente assinado para receber e tá aguardando aquele e-mail na caixa de entrada dela. Então, quando ele já chega melhor recebido. Quando a gente fala em permissão, eu sempre falo isso assim, quando a gente está falando em newsletter, não é uma coisa que você manda de novo para uma base que chegou no seu e-mail através de um evento X, ou de uma landing page Y, ou de um material rico que você fez há 2 anos atrás e está com aquele e-mail guardado. É muito importante ter a permissão. Então, mostrar o que você tem a oferecer e pedir o e-mail das pessoas em troca. Eu trouxe aqui o exemplo da minha landing page, como realmente um exemplo, eu nem acho que ela seja a ideal, talvez tenha várias maneiras diferentes de trabalhar landing pages que convertem, mas a clareza que eu tenho aqui é, a pessoa que me dá o e-mail dela, ela sabe o que ela vai receber. Ou eu tento deixar o mais claro possível o que ela vai receber. Isso já faz a maior diferença desde o início da nossa relação. E o terceiro ponto é a atenção. Então, é um conteúdo que faz com que as pessoas dediquem o seu tempo. Então, se eu já, no início da história, prometi um conteúdo, a pessoa disse, eu quero receber esse conteúdo, e a newsletter por si só é essa ferramenta que é conhecida por entregar conteúdo mesmo, e não promoção, não oferta, não anúncio, não algoritmo, etc., a tendência é que a pessoa dedique uma atenção e dedique um tempo àquilo ali. Outro ponto importante é, quando você publica conteúdo nas redes sociais, às vezes você tá pegando a pessoa no momento que ela tá ali, tipo, scrollando, ela tá matando tempo entre tarefas, ela tá aqui numa reunião super chata e tá aqui de canto, olhando pro celular. Você não sabe onde ela tá, em que estado ela tá quando ela se depara com o seu conteúdo. Na caixa de entrada, existe aquela coisa assim, muito simples, mas ao mesmo tempo faz muita diferença, que é, eu abro aquele e-mail. Eu paro o que eu estou fazendo e eu abro aquele e-mail. Então, eu já ouvi várias vezes dos meus assinantes, assim, eu mando uma newsletter toda quinta de manhã. Então, eu já recebi mensagens das pessoas e dizem, nossa, eu passo até um café antes de abrir a sua newsletter. Ou tem pessoas que dizem, cara, eu sei que eu não vou conseguir ler na quinta, eu deixo guardado e eu leio no sábado. Eu leio no domingo, eu leio quando eu tenho tempo. Ou seja, a pessoa se prepara, ela pensa antes de abrir, porque ela sabe que vai ter um conteúdo ali que interessa para ela. Então, a atenção que ela dedica a você é muito diferente do que tá simplesmente passando na timeline e esbarrando com um post ou outro. Essa atenção vai gerando um relacionamento que vai gerando também uma expectativa de, olha, abri uma vez, gostei, abri outra vez, gostei, chega quinta-feira, cadê aquela newsletter que eu gosto? Cadê aquela newsletter que eu gosto? E essa expectativa se reflete também quando a gente fala de taxa de abertura e taxa de clique. Fiz essa análise uma vez pegando as médias do MailChimp em relação à taxa de abertura e taxa de clique de marketing e comparei com a média da minha newsletter nas últimas 10 edições, que foi 30% para abertura e 20% para clique. O que a gente vê aqui? Eu tenho o dobro de taxa de abertura da média de marketing de forma geral. Não sei como eu me comparo com os e-mails marketing de vocês, com as bases de vocês. Eu considero essa taxa boa, especialmente porque ela se mantém estável. Então, a minha base vai crescendo, mas a minha taxa de abertura não cai. O que significa que eu estou trazendo cada vez mais pessoas para dentro do meu conteúdo. Mas a taxa de clique também é muito reveladora. Porque quem abre o e-mail, quem está ali dentro, tá dedicando atenção àquele conteúdo a ponto de querer saber mais. Clicar, seja num link, seja para compartilhar, seja para responder, seja as diferentes ações que as pessoas tomam ali dentro do e-mail, mas 20% da base clica. Então, isso também é extremamente relevante. Então, quando a gente fala do que a newsletter tem, a gente está falando de ownership. Ai, não, desculpa. Falei uma coisa errada. Não é 20% da base, é 20% de quem abre o e-mail. Clica. Aí isso dá uma taxa de clique um pouco menor. Bom, isso dá uma taxa de clique um pouco menor da base de forma geral, mas mostra que as pessoas que estão abrindo o e-mail estão colocando atenção ali e estão querendo saber mais também. Então, quando a gente fala do que a newsletter tem, a gente está falando de ownership, então você é dono daquela audiência. Permissão, então as pessoas estão
pedindo o seu conteúdo na caixa de entrada delas, que é muito diferente delas estarem esbarrando com o seu conteúdo aqui ou ali, e, consequentemente, elas estão parando para prestar atenção naquilo ali. Dito isso, eu espero que vocês ou tenham uma newsletter na estratégia de e-mail marketing de vocês, mas nunca tenham parado para prestar muita atenção e agora queiram investir atenção nisso, ou que vocês não tenham pensado em ter uma newsletter, mas, olha, isso está parecendo interessante, acho que eu vou dedicar um tempo, uma atenção aqui.